Eu chamei a vinheta errada, mas tudo certo, porque agora é momento de reciclarte aqui. Chegou a hora da gente reciclar o nosso programa e a gente vai aprender a fazer um relógio de parede com pimentas em mosaico ecológico. E quem vai ensinar pra gente é a Silmara Cristina. Seja bem-vinda! Obrigada, Carol. Prazer é meu estar aqui com você. Conta pra gente um pouquinho mais da peça de hoje. Então, o mosaico ecológico, ele parte da reciclagem, porque nós utilizamos essas embalagens descartáveis. Então, embalagens que todo mundo tem em casa, de shampoo, de desinfetante, amaciante, essas embalagens que é bem comum todo mundo ter, né? Então, a gente usa essas peças, eu corto, faço placas assim, e aí depois eu vou cortar em pedaços menores para montar o mosaico. O tradicional mosaico que é feito colado um a um. Ah, legal! Então, o primeiro passo é assim, o primeiro passo a gente pega o plástico, né? E aí, aqui eu tenho um vidro de shampoo que eu lavei. Sim. Aí, se uma tesoura comum, normal, você vai cortar. Pode fazer um corte com estilete, se quiser, primeiro. Depois você vai cortar aqui, ó. Eu corto em pedaços assim, tira. E aí você vai cortar em dois sentidos. Primeiro você vai cortar aqui, vai fazer uns filetinhos, e aí aqui você vai determinar o tamanho que você quer. Se você quer um pouco maior, assim, dá pra ver aqui, ou um pouquinho menor. Aí se você cortar aqui menor, quer ver, vou cortar um pouquinho menor pra eles, depende do tamanho, é o tamanho que fica as pecinhas, tá vendo? Então aqui vai estar um pouquinho menor. Então aqui eu tenho um plástico, né, branco, né? A cor vai ser de acordo com a peça que você tem, que você vai fazer. Então, por exemplo, aqui hoje a gente vai passar o risco de uma pimenta. Então eu peguei um desenho de uma pimenta, carbono normal, né, que o pessoal usa. Aqui tem um risco de um relógio. Então eu montei, com esse risco, eu montei uma placa de MDF, aqui é de quadro. Eu fiz um furo no meio, tá? E aí eu passei o risco da pimenta e do relógio com auxílio do carbono. Aí feito isso, a gente vai determinar as cores que vai ser usado. Então aqui eu vou começar com a vermelho. Eu trouxe o vermelho aqui para demonstrar porque fica mais fácil a pessoa ver com colorido assim, né? Sim. Então aqui, ó, eu vou cortar. Esse plástico aqui é exatamente esse vidro aqui. Olha é um vidro só. parecido com esse, tá vendo? Eu confesso que eu olhei as suas peças, eu não imaginava que era plástico. Assim. Eu tava olhando e falei, gente, o que será que é isso? Como que é ecológico? É, e as pessoas pensam que vai pintar o plástico. E não. Não precisa, Você já tem pega a cor que você quiser. Se você pensar numa cartela de shampoo, por exemplo, no mercado, você tem Nossa, vários tons. Produto de limpeza, você tem vários tons. Então, você tem uma cartela de cor para cortar. E cada embalagem, Carol, você vai fazer muitas peças. Porque assim, ó, aqui eu tenho um pedacinho e aí eu vou cortar e esse pedacinho já é o suficiente para fazer essa pimenta? Essas duas pimentas, talvez um pedaço assim. Então, assim, Nossa. uma embalagem você usa para fazer vários trabalhos. Muita coisa. E aqui, ó, eu cortei um pedaço. Você descarta o fundo e esse bico, que você tira para reciclagem mesmo, né? O restante, toda a parte que é lisa, você consegue aproveitar. E quando você tem um plástico, que nem este daqui, que o pessoal conhece bem, que é um plástico cheio de dobrinhas, mas ele tem uma cor, que é uma cor mais escura, um marrom, né? Que no caso aqui da pimenta, a gente ia fazer os galhos com esse tom. Então, a gente consegue também aproveitar, mesmo que tenha esses buraquinhos. Ah, legal. Você corta aqui, ó, onde não tem os buraquinhos, corta, tira essa parte reta, tá vendo? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você tira essa parte reta. Você está aproveitando. Sim, então... aí você vai aproveitar toda a peça, ó, aqui. Aí aqui nesse caso, você vai cortar como se fosse tirinhas assim, ó. Bem pequenininhas. Bem pequenininhas. Aí, de acordo com o desenho, você vai cortar o tamanho. Aqui mais fino por causa do galho, aqui, né, um pouquinho mais fino para fazer uma linha. A pimenta eu já vou cortar assim, ó. Pode cortar mais quadradinho. Aí com um pincel fino e um palito. Porque é com palito. Aí aqui eu coloquei um pouquinho de cola branca normal, tá? Aí você vai pegar um pincelzinho fino e você vai depositar a cola. A cola não é passada retinha, você deposita a cola assim, ó, para ela ficar com um pouquinho de excesso. Sim. Para poder segurar. Aí você molha o palito na cola e vem uma a uma colando, respeitando o risco. Porque aí você deixa o espaço entre elas, tá vendo aqui, ó? Você vai deixar um espacinho entre elas. Você não pode deixar todas juntas, porque depois, no final, nós vamos rejuntar essa peça. Ah, entendi.
para que as pecinhas não saiam. Então, a gente vai colar uma a uma, ó. Vou colar um pedacinho. Olha, um trabalhinho de paciência. É, um pouquinho de paciência. Você vai colando. Aí, tá vendo que aqui ficou mais em bico? Aí você vem e pode cortar. Você corta, de repente, um especificamente com aquele Isso, aí você vai cortando, pode cortar precisa. assim, ó. Um pouquinho com um triângulo. Aí você vem e encaixa aqui, ó. E Só qual pra que é dar a medida? Esse círculo aqui, ele Isso. acho que tem média de, acho que 30 centímetros. Aqui eu peguei uma moldura de um quadro, tá vendo? Sim. De MDF normal, mas você pode fazer, o que eu trouxe ali, ele tem os furinhos do lado que você pode usar para fazer uma decoração de crochê, por exemplo. Então você pode pegar várias peças, pode pegar um modelo de suplá, por exemplo, também furar e fazer. Então assim, o mosaico ele encaixa em qualquer peça, em qualquer... adere fácil em MDF, você pode passar o fundo, aqui eu passei um fundo branco para poder riscar, para ficar mais fácil. Então aí depois que você faz isso, ó, você colocou tudo aqui, então você vai preencher todo o desenho, os números e preencher tudo. O que não tem desenho, nós preenchemos com branco, para poder ficar pode tudo na mesma linha. Pode preenchendo? Pode sim. Ó, aí aqui, ó, você vai continuar colocando. E sempre vai deixar um espacinho entre eles. Ó, dá pra ver. E essa cola, ela seca depois. Depois que essa cola secar, você espera secar de um dia pro outro, de preferência. Aí com 24 horas, essa cola seca por completo. Aí você tem que sempre respeitar a margem para que possa dar o formato do desenho. Porque se você não respeita a margem, fica torto, depois você desfoca o desenho. Entendi. Aqui no meu colar eu tenho um colorido. Quando você coloca colorido assim, você pode colocar tudo aleatório, não tem problema. Mas aqui quando tem desenho, você vai formar, então você coloca certinho, que daí ele fica tudo no formato do desenho. A gente consegue mostrar o colar dela que ela falou? Aqui, ó. Olha aqui, vira pra lá. Você disse que quando é colorido, então esse colar aqui, ele não tem desenho, tá vendo? Então ele tem todo um colorido. Lindo. Esse colar, especificamente, eu coloquei resina por cima, então por isso que ele tá com esse brilho. Ele foi passado verniz e foi passado uma resina. Então ele ficou com esse brilho, parece que fica um pouco mais de brilho, né? Então aqui, Carol, eu trouxe uma peça já adiantada, vou mostrar aqui. Igual, porém um pouco menor, tá? Aqui, ó. É parecida com essa, só que essa daqui eu deixei preto e coloquei o número aqui. Essa eu coloquei o número na borda. A pessoa pode fazer, de repente o tamanho que ela tenha não dá pra fazer assim, ela pode fazer assim. Dá pra adaptar, Dá pra adaptar. Aqui eu fiz toda a peça, tá vendo? Pra ver aqui melhor assim. Toda a peça, coloquei a pimenta, o marrom aqui, o branco. Eu deixei uma borda, porque como é uma moldura de quadro, ele precisava encaixar aqui. Sim. Então eu deixei essa borda aqui pra poder encaixar na parte daqui do relógio. Aqui eu fiz os números. E aí eu fiz o furinho no meio para colocar o relógio depois, tá? Eu não trouxe o outro relógio, mas lá é aquele relógio normal que você compra, aquela base, né, que você encaixa aqui. Nesse passo, já tá seco de um dia para o outro. A gente vai fazer uma pastinha de rejunte, ó. Isso aqui é rejunte branco, de piso mesmo. Olha aí eu uso sempre o branco para destacar melhor o desenho, tá? Aí eu fiz uma pastinha, ó. Quem tiver alergia pode colocar luva. Eu não uso luva, eu faço direto, mas se a pessoa quiser colocar luva é melhor, porque daí não fica em contato com o cimento. Aí você vai colocar aqui, ó. Aí num primeiro momento você acha que você perdeu a peça. Você vai passar. Confia no processo. Confia que dá certo, confia que dá certo. E aí quando você passa o rejunte, ele destaca um pouco mais o desenho? O desenho. Ah, que legal. Porque aqui, ó, ele tá os buraquinhos. Por isso você tem que deixar sempre os lugares... um pedacinho entre um e outro. O rejunte ele faz com que vai firmar melhor. Não sei se vai dar tempo de terminar aqui. Dá sim. Dá tempo? Dá sim, tá bem tranquilo. Ó, a gente vai passar. É bom passar assim com o dedo, porque se você passa com uma espátula, o que acontece? Às vezes você passa com a espátula, você pode até pegar um pedacinho de plástico. Pode sair. Pode soltar. Entendi. Diferente do mosaico tradicional de azulejo, que ele é mais grosso e que ele acaba cortando, você não vai poder fazer isso aqui no mosaico de azulejo, por exemplo, então você corta a mão. E no de plástico não, ó, no de plástico eu consigo passar, você tira aqui, aí com um pano, esse pano tá úmido só, não tá seco. Tá bem levemente úmido assim.
em seguida você tira. Não pode esperar muito, né, Não, o porque rejunte? se tiver muito calor e você deixa secar, depois você não consegue limpar mais. Aí o rejunte, ele entendi. seca aqui, você não consegue limpar. Então aí aqui você vai limpar ele, ó. Acho que dá pra ver. Como ele destaca melhor o desenho depois que tá com o rejunte, ó. Aqui, quando você limpa, pode ser que fique entre algumas pecinhas, aqui principalmente colorido, um pouquinho de rejunte, tá vendo, ó? Você vem limpando, porque isso aqui às vezes é um pouquinho de excesso de cola que fica, e aí o rejunte ele pega em cima da cola. Aí você limpa, só para destacar aonde tem que ficar o colorido. O branco nem aparece, né? Porque o rejunte é branco junto com o branco. Ó, aí aqui ele tá prontinho. Olha só, destaca Destaca mesmo. bem mais Vermelho. quando você limpa. Sim. Quando você passa o rejunte, ele vai dar o efeito do mosaico. Aí nesse passo, depois que ele tá sequinho, a gente passa o verniz. Passa o verniz em toda a peça. Quanto tempo que é pra Aqui secar? você pode limpar e logo em seguida, dá uma hora e pouquinho mais ou menos, você pode rejuntar. Se tiver seco, você pode invernizar. Se tiver um calor, por exemplo, você pode invernizar mais rápido. Agora, se tiver um dia como hoje, mais friozinho, meio chuvoso, daí você espera um pouquinho, umas 2 horas, aí você pode invernizar. Aí aqui nesse caso, essa peça, eu passei preto no fundo e passei preto aqui. Tinta PVA normal, a pessoa vai pintar de preto, né, ou da cor que ela quiser, vai fazer todo o processo com verniz em tudo e depois, no final, você coloca o relógio e aí a peça fica pronta. Que é Olha igual só. aquela peça que eu trouxe lá. Muito prático e é muito legal, igual eu te falei, né? Não imaginava que o material Sim. é plástico que a gente tem em casa, que a gente vai jogar fora, que vai ficar aí É na natureza. um material é uma forma fácil acesso, é um trabalho que ele acaba sendo delicado, mais trabalhoso um pouquinho, porém você pode adaptar em várias peças. Então ele fica um material mais barato para você trabalhar com ele. Você pode ensinar a criança, porque não tem problema. Só a parte do rejunte, que daí agora, por exemplo, o pessoal vai colocar a criançada para fazer, pode fazer a parte do mosaico. Daí na parte do rejunte o adulto faz para não ter problema com cimento, né? Que é a parte mais química, assim, que é mais forte, seria o rejunte, né? Mas essa parte aqui é bem tranquila, a criançada pode fazer também. Silmara, temos uma dúvida aqui no Instagram. Quem tá mandando dúvida pra gente é um arroba aqui, é 2 Sangue Salve Vidas, e ela perguntou assim, olha, ela quer fazer um número na fachada da casa dela. E ela tá perguntando como fazer pra preservar por conta do sol e da chuva. O mosaico, ele também pode ser feito números assim fora. A diferença é que em vez de você passar o verniz à base de água, que é esse daqui, que é o de artesanato que todo mundo usa, né, para coisas decorativas, você vai passar uma resina por cima. Você vai passar resina de tijolos, entendi. que é a resina que é usado para passar em fachada de tijolinho à vista, essas resinas ela é uma água mesmo, ela é bem transparente. Então você faz toda a peça no mesmo processo e passa umas 2, 3 camadas da resina. Aí ele vai impermeabilizar. O interessante é que a peça que você vai fazer não pode ser MDF. Daí ela tem que ser um pedaço de madeira, uma madeira mais de lei, uma madeira mais resistente, ou você pode fazer num azulejo. Aí, caso ela faça no azulejo, ela pode passa primer embaixo, ela passa o primer no azulejo primeiro, depois passa a tinta branca, o PVA branco, ela faz todo o processo, igual eu fiz aqui, vai rejuntar, passa a resina, aí ela pode colocar na parede. Ela pode até chumbar o azulejo na parede e aí ele não vai sair. Com a resina ele não vai sair. E olha só, fica ali e ainda ecológico, totalmente amigo da natureza. Seus contatos já estão na tela, já para o pessoal de casa continuar acompanhando seu trabalho no Instagram. Se eles tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com você. Pode mandar mensagem também. que eu respondo. Ótimo, obrigada, viu? Obrigada a você, Carol, bom prazer. programa. Obrigada.